na valente terra nordestina. Podemos dizer que as décadas de 20 e 30 se destacam como os tempos áureos do cangaço no Nordeste. Por ser estas décadas que viveu o cangaceiro Lampião, que se tornou o mais conhecido de todos os cangaceiros. As volantes eram tropas policiais formadas por homens sertanejos que se voluntariavam para perseguir os cangaceiros e eram lideradas por tenentes da polícia, enviados do Comando Maior, muitas vezes da capital. Nesta luta travada entre cangaceiros e volantes, deixavam muitas vítimas diretas ou indiretamente ligadas a esta guerra: soldados, volantes, cangaceiros, famílias destes e muitos do que estavam entre o fogo cruzado. A população da zona urbana e rural que vivia amedrontada com os horrores cometidos por estes homens. Vejam agora alguns depoimentos de pessoas que conheceram algumas vítimas dessa história. Esse monstro foi cruel no sertão. Minha avó e seus filhos, para não serem estuprados e mortos, tinham que se esconder num buraco feito por meu avô. O irmão do meu avô apanhou do bando e morreu de tuberculose, pois seus pulmões ficaram machucados. Eles eram estupradores, ladrões, assassinos e cruéis, etc e tal. Maria Bonita era desumana e arrancava os olhos e orelhas e até a genitália das moças que ousassem olhar para aquele monstro. Digo isso pois sou neta e meu pai foi um dos filhos que ficaram no buraco. Nem vou falar mais porque o relato é grande. O Brasil é fábrica de santificar bandido. Eu sou nordestina, da Paraíba, e minha mãe, que já tem 80 anos hoje, conta que a mãe dela contava para ela que Lampião e seu bando invadiam as casas para roubar e, se desse vontade, ele estuprava as moças da casa, na frente dos maridos e pais. Ou seja, eles eram bandidos sim. Minha avó contava para minha mãe que quando o bando estava nas bandas da Paraíba, os moradores viviam de portas fechadas, direto, para fingir que não tinha ninguém em casa. Eu sou canudense, terra do Conselheiro. Os avós da minha avó foram sobreviventes da Guerra de Canudos e viveram na era do cangaço. Minha bisavó disse que Lampião era um monstro, matava até criança. Inclusive matou um tio dela, porque ele se recusava a sair de uma fazenda que Lampião queria tomar posse. Lampião amarrou ele de cabeça para baixo e partiu ele no meio. Lampião foi um monstro sem coração. Não ouvi de um professor e nem li em um livro. Ouvi de quem viveu os fatos. Já se colocaram no lugar de uma moça que foi roubada contra a vontade, teve que viver no meio deles, assistir aquilo tudo e depois ter a cabeça decepada pela volante? Minha avó contava que quando esses bandidos passaram por Bahia, eles invadiam as casas, amarravam os homens e os que reagiam eram assassinados. Estupravam as mulheres, roubavam todos os mantimentos e ainda tocavam fogo nas casas. Minha avó, que também era do sertão baiano, foi roubada por Lampião. Ela, as irmãs e os irmãos. Ele apenas os roubou, não bateu em ninguém. Não torturou, não estuprou e fez minha avó, que estava grávida de uma de minhas tias, e suas irmãs cozinharem para ele. Café da manhã, almoço e lanche da tarde. Depois de comer o lanche da tarde, fez todos os meus antepassados entrarem no quartinho onde ficavam os alimentos. Acho que se chamava despensa. E falou que não era para eles gritarem ou chamarem a polícia. Caso contrário, ele voltaria e os mataria. Então fechou a porta da despensa e partiram. Minha avó me disse que ficaram ouvindo o som do trotar dos cavalos e diminuindo, até desaparecer.
Algumas horas depois dos cangaceiros partirem, eles ouviram a voz de um conhecido dentro de casa chamando por eles. Então eles responderam que estavam presos na despensa. Esse conhecido foi até a porta e os libertou, e eles não voltaram mais a ver os cangaceiros. Um filho da minha bisavó nasceu no meio da caatinga, porque essa praga infame invadiu a vila onde moravam. Todos os moradores, todos eram pobres, tiveram que correr com a roupa do corpo para não morrer. Passaram dias de fome e sede, e quem esses monstros encontraram foram mortos. Alguns tiveram as mãos decepadas, só para roubar a aliança de ouro. Fato da história dentro da minha família. Não existe adoradores, é apenas uma reportagem relatando os atos e história de suas passagens. Não há como achar beleza em tamanha atrocidade. Somos do sertão pernambucano e não existe honra em sangue derramado. É apenas relatos, a história de um louco, bandido, que acabou com a vida de tantos, destruindo sonhos e acabando com a paz. Antes pior que hoje. Hoje existe ainda alguma forma de reação. Antes não. Se era refém e a população não podia agir, eram caçados, furtados. Não é um herói. É um matador assassino. O maior e mais temido demônio que andou em nossa região. Se comparado ao que temos hoje, é café pequeno. Basta ouvir as histórias e relatos. Não podemos enaltecer e vangloriar tamanha maldade. É uma reportagem que narra os fatos da época. Parabéns pela reportagem. O personagem é que não merece tamanha devoção de tantos que não têm noção do rastro deixado por sua volante. Me choca endeusamento de bandidos. Sou filha de nordestinos. Meu bisavô morreu ordenhando uma vaca pelo bando de Lampião. Acho que artistas romantizam demais uma história macabra de morte e dor. Uns romantizam, outros endeusam, mas na verdade, muitas histórias não passam de causos contados por nossos pais, que ouviram dos nossos avós, que ouviram dos nossos bisavós. Os historiadores contam fatos, e nós, meros artistas, os interpretamos para dar vida e trazer para o presente o passado da nossa história.